É uma empresa muito séria. Eu conheço os donos, pessoas idôneas, empresa séria, que está oferecendo 18 milhões de reais para o Coringão, gente. Exatamente isso, 18 milhões de reais. O contrato está na mesa do presidente há mais de uma semana e ninguém assinou ainda. O departamento de futebol quer, vai pagar bem mais do que o preço do calção. O quê? A Gaviões é a favor também, já tiveram reunião, tem que assinar. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? E nesse vídeo a gente vai falar de Marcelinho Carioca, Marcelinho que estava fazendo publicidade para Fatal Fans, mas eu acho engraçado, Marcelinho pedindo Fatal Fans do Corinthians, mas não pede Safiel, se liga aí. Galera, vamos começar aqui, vamos falar de Marcelinho Carioca, Corinthians, e eu tô vendo uma campanha de marketing nas redes sociais atrelado a Fatal Fan, né, para pessoas que têm uma, como que diz, uma mídia, né, com o tema Corinthians, com o nicho Corinthians, possa falar sobre a Fatal Fans, né? E apoiar a Fatal Fans do Corinthians. Ok. Todo mundo tem o direito de fazer isso, gente. Se vocês vierem aqui pagar uma publicidade, a gente pode fazer também. Só que o problema não é esse, tá, gente? O problema não é esse. Tá apoiando a Fatal Fans, ok. Mas e a Safiel, gente? E a Safiel? O Marcelinho apoia a Safiel? Eu tentei entrar aqui no Instagram dele e não vi nada sobre isso, tá? Até hoje eu não sei o posicionamento dele sobre a questão da SAF. E o pior, né? Eu tô olhando aqui e eu tô vendo o Marcelinho marcando várias torcidas organizadas, canais. Eu acho estranho. E outra, eu vou achar mais estranho ainda se qualquer torcida organizada apoiar a Fatal Fans ou a Fatal Models. Sabe por quê, gente? Porque é o seguinte, isso aí é uma questão comercial. É uma questão que quem tem que decidir isso é o Corinthians. Eu já cansei de falar para vocês. É difícil a gente falar se o Corinthians deveria aceitar ou não uma proposta da Fatal Models. Por quê? Porque a gente tem que analisar um cenário mais da área dos patrocinadores, tá? O Corinthians tem que consultar a questão das agências de publicidade, a questão das empresas que hoje não patrocinam o Corinthians, as empresas que patrocinam o Corinthians, porque quem não patrocina pode ser um patrocinador. Quem já patrocina pode não gostar da Fatal Fans na camisa do Corinthians, no uniforme do Corinthians. Então eu acho que é mais um cenário externo que o Corinthians tem que consultar. Ah, mas é as brabas e não sei o que. Gente, do jeito que foi explicado para as brabas e para todo mundo, eles vão aceitar. Porque é a sobrevivência do futebol feminino, é a sobrevivência do basquete e do futsal. Ninguém vai achar ruim sobre isso. Mas para mim é um cenário muito mais complicado da gente poder aqui só dar opinião e vamos lá, vamos tocar o barco. Não é assim. Mas me surpreende, mano, um ídolo do Corinthians fazendo isso. Vamos ver o vídeo, vai. Fala, galera, Pé de Anjo na área. E o assunto é muito sério, hein? E quem me ajudar aqui vai concorrer uma camisa do Coringão assinada, autografada pelo Pé de Anjo. Aí marca o @ do Corinthians nos comentários que essa mensagem precisa chegar até ele, gente. Vamos com tudo. É uma empresa muito séria. Eu conheço os donos, pessoas idôneas, empresa séria, que está oferecendo 18 milhões de reais para o Coringão, gente. Exatamente isso, 18 milhões de reais. O contrato está na mesa do presidente há mais de uma semana e ninguém assinou ainda. Eu sei, não é que me contaram. Eu sei que a minuta já foi até aprovada pelo jurídico. As meninas jogadoras bravas. Galera, vamos lá. Eu quero pausar aqui o vídeo do Marcelinho porque eu tenho que situar algumas situações. Primeiro, é no mínimo estranho vazar os valores, né? Tanto pelo lado da Fatal Models quanto pelo Corinthians. Mas acho no mínimo estranho, tá? E outra, Amador. Eu não sei quem passou o valor pro Marcelinho. Eu sei. Tá, alguém passou o valor pro Marcelinho. Se é a Fatal Models que passou o valor pro Marcelinho, a Fatal Models está sendo uma empresa amadora. Gente, desculpa, 18 milhões de reais o Corinthians, se fosse bem administrado, teria capacidade total de conseguir um patrocinador para bancar esses 18 milhões. Tá? Mas vamos continuar mas aqui. Querem. O departamento de futebol quer, vai pagar bem mais do que o preço do calção, o futsal. Vamos lá. Outra coisa, eu tenho que pontuar, gente. Eu não aguento ver as coisas assim e parecer que é verdade, tá? Ah, vai pagar muito mais do que vale o calção. Gente, 18 milhões de reais não é só o calção. Ô, meu povo, não é só o calção. A Fatal Models, ela tá atrelando a marca dela à marca Corinthians.
não é só o calção, tá? Não é só o calção. Parece ser uma coisa simples. O calção vale 5, eles estão pagando 18. Não é isso, tá? Não é isso. A gente está falando de atrelar uma marca com a outra. Além de atrelar a marca com a outra, ela vai estar na camisa do basquete, ela vai estar na camisa do futsal, ela só não vai estar na camisa, no uniforme das Brabas, tá? E vai estar no futebol masculino. Quanto que a Fatal Models já ganhou, gente, com essa exposição midiática? E aqui eu não tô falando que eu sou contra, tá? É igual eu falei pra vocês, o Corinthians tem que analisar um outro cenário ali, e se tiver tudo certo, gente, pode assinar. Mas o que eu não aguento é ver ídolos do Corinthians se sujeitando a isso. Ídolos do Corinthians batendo o pé para aceitar a Fatal Models. Mas os mesmos ídolos não batem o pé para aceitar a Safiel. Ou para mudar as coisas dentro do Corinthians. Por que será que isso aí acontece? Por que será? Então é um grande questionamento. E nada contra, gente. Marcelinho é um grande ídolo, é meu ídolo. Tenho camisa do Marcelinho da época que jogava no Corinthians. Adoro ele, acho um dos maiores jogadores da história do Corinthians. Mas eu não gosto de ver isso que tá acontecendo. E o basquete também querem. Me diz, quem é que não quer? O meu timão fez uma pesquisa, gente. E 83% da fiel torcida é favorável. Tá esperando o quê? A Gaviões é a favor também. Já tiveram reunião. Tem que assinar. Ô, presidente... Vamos lá. Cara, é difícil. Desculpa, gente. Gostaria de passar o vídeo sem ficar comentando em cima, mas a Gaviões quer. Não sou eu que tô falando. O Marcelinho tá falando. A Gaviões quer. Por que todo mundo quer um patrocinador e esses mesmos que querem o patrocinador não querem a Safiel? Gente, ninguém tá obrigando o Corinthians a aceitar a Safiel. A gente falou só pro Corinthians pegar, deixar a Safiel ir pro mercado captar dinheiro. Só isso. Só isso. Mas eu acho que é difícil, tá? É difícil. Eu gostaria que todo mundo apoiasse isso. Porque não tem solução. O próprio Marcelinho, como ex-jogador do Corinthians e um dos maiores ídolos da história do Corinthians, ele poderia também olhar um pouquinho pro lado do Corinthians, do clube mesmo, do torcedor corintiano, e pegar e olhar pra dívida e ver que não tem solução. Pô, Marcelinho, dá uma solução pro corintiano, pô. Agora vir aqui na internet e ficar falando, não, vamos, tem que ter Fatal Models, todo mundo quer, o Gaviões quer, as Brabas quer, todo mundo quer. Nossa, que mundo perfeito, gente. Que mundo perfeito. Mas por que todo mundo que você falou quer e não quer a Safiel? Não quer uma SAF? Por quê? E por que todo mundo que quer a Fatal Models, e volto pra lá, não sou contra, mas por que todo mundo quer a Fatal Models e não dá uma ideia para criar uma SAF pro Corinthians, já que eles não querem a Safiel? Ou dá uma ideia pra gente sair do buraco financeiro? Até quando a gente vai aceitar isso, galera? Na boa, mano. Até quando? É lamentável, sabe? Assina logo, é muita grana, é muito dinheiro e a gente precisa para poder amenizar essa dívida. Marca aí o @ do Corinthians nos comentários que essa mensagem precisa chegar nos dirigentes, conselheiros, no presidente Osmar Stabile, precisa chegar até eles. E eu vou sortear amanhã uma camisa para quem marcar toda essa galera, principalmente o Coringão. Vou entrar em contato pela DM. Vamos lá, Corinthians! Da hora. Marcelinho perfeito, mano. Perfeito. Apoia a Fatal Fans. Ele marcou aqui os Gaviões da Fiel, meu timão, Estopim da Fiel, Fiel Torcida Jovem Camisa 12, Pavilhão 9, Fiel Macabre, Coringão Chopp. Ok. Todo mundo, gente, tem um livre-arbítrio de querer ou não uma Safiel ou querer ou não uma SAF. Mas sério, gente, todo mundo fazendo campanha para assinar com a Fatal Models. Por que não fizeram campanha para assinar com outras empresas? Por que não fizeram campanha quando alguém lá de dentro caguetou o contrato que o Corinthians estava para assinar com a Ticketmaster, uma das maiores empresas do mundo? Por que todo mundo aí não fez vídeo falando que, pô, vamos lá, gente, vamos apoiar a Ticketmaster para assinar com o Corinthians um contrato fabuloso? Não, ninguém apareceu, né, gente? Ninguém apareceu. Cara, que mundo que a gente vive? Que inversão de valores é esse? A gente tem que ver um ídolo nosso. E é meu ídolo pra caramba. Mas eu acho que o Marcelinho não deveria se prestar esse papel. E não é porque é Fatal Model, gente. Ele não deveria se prestar esse papel pra ninguém.
Gravar vídeo apoiando um patrocinador. Vamos assinar, vamos assinar. Desculpa, gente. Falta também um pouquinho de entender o mercado do futebol. Parece que os 18 milhões de reais, nossa senhora, vai resolver os problemas do Corinthians. Gente, desculpa. Se o Corinthians não fosse mal administrado, a gente não precisaria ter a Fatal Models. A gente nem precisaria ter um uniforme parecendo um macacão de piloto de Fórmula 1. O Corinthians é mal administrado. Tá cheio de amadores dentro do Parque São Jorge. E aí, agora você é obrigado a assinar com a Fatal Models. Gente, o Corinthians não é obrigado. Mas o senso de urgência obriga o Corinthians a assinar. Por quê, gente? Porque eles são tão amadores que eles não conseguem mais patrocínios, eles não conseguem dinheiro novo, eles não conseguem nada disso. Eles não conseguem nada disso. Agora, ver um ídolo do Corinthians fazendo isso, na boa, eu não curto. Eu tenho toda a liberdade para gostar ou não disso. Acho sim que o Corinthians, se fizer, igual eu falei para vocês, se for no mercado, entender os players de mercado, todo mundo tá tudo ok, para não arranhar a marca Corinthians, o Corinthians pode assinar o contrato para ontem. O dinheiro é bom? É bom. Só que é o seguinte, se o Corinthians não fosse um clube amador, com pessoas amadoras, a gente não estaria nesse patamar. Ultimamente é isso. Parece que os caras fazem de tudo para não ter a Safiel, de tudo para não ter uma SAF. Aí eu vou mostrar para vocês onde está o nosso presidente Osmar Stabile. Partiu Estados Unidos. Presidente do Corinthians viaja aos Estados Unidos para evento de imersão da CBF. Sim, a CBF convidou todos os presidentes da Série A, se não me engano Série B, para poder viajar para assistir o jogo do Brasil, o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo. Além disso, passar por um período de imersão lá com a MLS, com o Campeonato Americano, para entender os moldes de uma futura liga, tá? Aí, por enquanto que o couro tá comendo no Corinthians, o presidente, o vice, sei lá mais quem, tá todo mundo fora do clube, tá? Tá todo mundo de férias, tá ótimo. Vamos ficar fora mesmo, nada tá acontecendo. O Corinthians tem dinheiro pra caramba, não estamos devendo pra ninguém. Amanhã não é o valor do Rodrigo Garro, tem que pagar amanhã, se não pagar vai dar transfer ban. Sabe, é umas coisas assim inacreditáveis que acontecem no Corinthians. Por enquanto que um ídolo corintiano igual o Marcelinho Carioca tá indo lá na internet sendo a favor da Fatal Models, aí tá o presidente do Corinthians lá nos Estados Unidos viajando e fazendo as coisas que ele tem que fazer, que acha que tem que fazer, tá certinho. A gente sabe como que é ser presidente do Corinthians, tá tudo certo, gente. O Corinthians tá cheio do dinheiro, não tem dívida, não precisa pagar ninguém, tá tudo ok, gente. Continua lá, Stabile, tá certinho. Então vamos lá, gente. Vocês viram aí o Marcelinho Carioca falando sobre a questão da Fatal Models. A gente tem o Stabile também fazendo um turismo lá nos Estados Unidos. Tá tudo certo, né? O Corinthians não deve, nada acontece no Corinthians e o Stabile tá viajando lá, tá, né, aproveitando, tá certo. Tá certo, o Corinthians tá tudo bem no Corinthians. Continua lá nos Estados Unidos, Stabile, tá certinho, tá? Agora, desculpa, gente, eu tenho que voltar ao assunto do Marcelinho. É um ídolo que eu tenho, tá? Pra mim é um dos maiores jogadores da história do Corinthians, mas eu lamento demais um ex-jogador do Corinthians com o tamanho do Marcelinho se prestar um serviço desse, tá? Se prestar um serviço desse. É engraçado que pra pedir SAF ninguém fala nada. Todo dia sai notícias do Corinthians devendo, é quase 3 bilhões de dívida. A gente não vê ninguém falando nada. Mas pra Fatal Models todo mundo tá sendo a favor. Tá certinho, gente. Volto a falar, não sou contra. Mas isso que... Mano, o Marcelinho fazer uma parada dessa, pra mim beira o absurdo, tá? É engraçado que quando vazaram o contrato do Memphis, vazaram o contrato da Ticketmaster, com os contratos de estacionamento, um monte de coisa errada, nenhum ídolo veio falar alguma coisa. Marcelinho não falou nada. Ficou quietinho. Em relação ao Safiel, fica quietinho, não fala nada. Por que será? Mas em relação a Fatal Models, todo mundo quer. Todo mundo quer. O Marcelinho falou por 35 milhões. Todo mundo quer. Os Gaviões aprovaram, segundo o Marcelinho. Os Gaviões aprovaram. Puta, é foda, né, gente? Todo respeito, mano. É complicado, mano. Tá difícil torcer pro Corinthians ultimamente. E não é por causa disso aqui, ó, do símbolo do Corinthians. Por causa das pessoas, mano. Tá difícil, mano. É desanimador, de verdade, mano. Galera, deixa o like, se inscreva no nosso canal. Tamo juntos, muito obrigado. Fica com Deus. Valeu.